gente começa falando do CRB aqui no Futebol Show desta quarta-feira. O Galo que vem de um empate contra o Ceará por 2-2 fora de casa. E já nesta sexta-feira, agora, às 9h30 da noite, encara a equipe da Chapecoense, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a maratona de jogos do CRB neste mês de maio, é jogo em cima de jogo. Além das partidas da Série B, o Galo vai ter duas decisões na reta final do mês, que vai ser encarar o Ceará no jogo de volta pela Copa do Brasil e encarar o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. Agora, para esse jogo de sexta-feira contra a Chapecoense, e vai ser o jogo do reencontro do CRB com o ex-técnico Humberto Louser. Ano passado, ele foi demitido do Galo no início da Série B, chegou o Daniel Paulista e agora Louser se reencontra, desta vez dirigindo a equipe da Chapecoense. Bom, para esse jogo de sexta contra o time catarinense, o técnico Daniel Paulista vai trabalhar hoje, né? Hoje foi a reapresentação, amanhã tem o treinamento e depois os jogadores do Galo entram em regime de concentração. Pode ser feita uma mudança na equipe, a saída do atacante Mike para a entrada do uruguaio Facundo Labandeira, que tem entrado muito bem nas últimas partidas e criou aí uma boa dor de cabeça para o técnico Daniel Paulista, visando essa sequência de jogos importantes do CRB. O Galo, que tem 3 jogos já disputados na Série B, só conquistou 2 pontos, perdeu a primeira partida para o Novo Horizontino e vai tentar buscar essa vitória de uma vez por todas. Pode ser a primeira vitória do CRB jogando na Série B. Hoje, quem concedeu entrevista coletiva no ambiente do Galo, lá na Barra de São Miguel, foi o meio-campista, o volante Rômulo. Fez gol no empate contra o Ceará, fez uma ótima partida e ele já projeta esse confronto de sexta-feira contra a Chapecoense. Vamos acompanhar. Lógico que não é o começo que nós desejávamos, né, como equipe, mas sabendo das nossas condições, do nosso planejamento que temos dentro da competição, sabemos que temos que reagir rápido e o próximo passo será diante da nossa torcida no estádio Repelé. Teremos que fazer uma boa vitória para retomar o caminho das vitórias, né, para dar seguimento no campeonato. Sabemos que está muito no início ainda, né? Tá bem no começo, tem muita coisa a se definir. Não quer dizer que quem ganhar o próximo jogo, ou até mesmo quem perder, vai definir quem vai subir ou quem vai cair, né? Mas estamos muito conscientes. O professor Daniel tem nos passado todo o planejamento de que devemos seguir durante a competição e temos certeza que o próximo passo será já diante da Chapecoense. Nós temos desempenhado um bom futebol, né, nessas 3 partidas, pecamos em algumas particularidades, sim, né, não vou mentir, tanto é que temos 2 pontos só na competição, de 9 disputados, mas como eu falei na pergunta anterior, o professor Daniel tem nos passado o que devemos fazer a cada rodada e estamos muito conscientes, né, que a primeira vitória terá que ser contra a Chapecoense, né, estamos focados e trabalhando muito para que possamos desenvolver o melhor futebol e sair de sexta-feira com os 3 pontos. É claro, eu sei que a ansiedade às vezes toma conta, né, de nós jogadores, torcedores, mas nós jogadores estamos tranquilos, né, porque sabemos o papel e o que devemos desenvolver nesse começo de campeonato. O professor Daniel, assim como eu falei, tem nos passado aquilo que temos que fazer durante as partidas e talvez estamos pecando um pouquinho na ansiedade, em definir melhor a jogada, o último terço, né, para conseguir fazer o gol e sair com a vitória, que é o mais importante nesse começo. Tá aí, portanto, a fala do volante Rômulo da equipe do CRB, que mais uma vez deve começar a partida contra a Chapecoense na sexta-feira no estádio Rei Pelé. Jogou bem contra o Ceará, mas jogou melhor contra o Ceará pela Copa do Brasil aqui no estádio Rei Pelé. Para mim, o CRB não fez um jogo bom contra o Amazonas. Fez um jogo mesmo perdendo por 2-1 contra o Novo Horizontino no jogo da estreia. O Rômulo, ele fez o gol da virada, fez 2-1 aos 5 minutos do segundo tempo, mas ele não estava com aquele futebol bem do que se esperava. Ele estava e fez o gol na hora do cobrança de escanteio, ele estava na área e cabeceou e fez o gol, ótimo. Eu cheguei a pedir no intervalo a saída dele para a entrada do Caio César,
para ver se jogava o CRB um pouco mais para o campo do Ceará. Resultado, ele não mexeu nele, ele fez o gol em 5 minutos, mas logo depois ele foi substituído pelo cara. Então, um jogador que é da confiança do Daniel Paulista. Quando o Alan Jones diz que pode o Facundo Labandeira ser o titular no lugar do Mike, até pode, eu também acredito nisso. Se você for analisar o que o Mike faz para o time em relação ao que pede o Daniel Paulista, é o homem da confiança, é o homem que ajuda a marcar, é o homem que faz um meio ali, entrando no meio, tentando chegar junto a um Anselmo Ramon. Se olhar tudo isso, para mim o Mike não está bom para ser titular, mas o Danista gosta do futebol dele. Olha, esse início de Série B do Campeonato Brasileiro para o CRB deixa realmente uma sensação de que tudo que o time viveu no início da temporada não pode ser levado em consideração. Isso é mais uma lição, gente, né? Não pode ser levado ao pé da letra de que o sucesso do Campeonato Alagoano, com a conquista do tricampeonato, significa também que o papel representativo será o mesmo na base da imposição na hora que a CRB queira, quando passa a jogar uma Série B. A boa fase vivida numa Copa do Nordeste, quando a equipe venceu o primeiro jogo das 2 partidas contra o Ceará pelo placar de 1-0, também não pode ser levado em consideração. São outras circunstâncias e uma competição que tem um termômetro muito diferente de tudo aquilo que o CRB viveu na temporada. A Copa do Brasil é um outro aspecto. O CRB venceu o Ceará, e aí eu vou apenas só corrigir em tempo que coloquei, o CRB venceu o Ceará pela Copa do Brasil, mas estamos falando de uma Copa do Nordeste, quando o CRB também está na fase decisiva da competição. Então, quando nós estamos pegando o rendimento do CRB e o alcance de metas da temporada, está tudo muito satisfatório até aí. Menos na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque de 9 pontos possíveis que o CRB alcançou, aliás, de 9 pontos possíveis que o CRB jogou até agora, só alcançou 2, tem um aproveitamento de 22% na competição. Esse aproveitamento de 22% é um aproveitamento que exige uma mudança de comportamento, de postura, que passe realmente o CRB a buscar uma mudança de perfil já a partir dessa partida contra a Chapecoense. E apesar de ser uma Chapecoense que foi muito mal no Campeonato Catarinense, mas é uma Chapecoense que foi ao mercado, com alternativas, e que tem feito com o Beto Lousa um grande trabalho até aqui nesse início de Série B, né? Um clube que está no G4 da competição. Então, significa que o CRB precisa agora, o quanto antes, né, pensar em somar esses 3 pontos, esquecer um pouquinho a ideia de boa apresentação, esquecer a ideia um pouquinho de querer jogar bonito, porque acredito que a naturalidade do processo vai fazer com que as conclusões possam ser tiradas, mas o mais importante para o CRB é vencer, não importa a forma como seja, mas o CRB precisa de vitórias nesta Série B do Campeonato Brasileiro, até porque para se afastar mesmo dessas possibilidades de entrar na zona de rebaixamento no início da competição, e entendendo que a competição tem várias rodadas a disputar, isso é uma coisa que ninguém pode contestar, mas ao mesmo tempo que as rodadas passam também, os pontos perdidos podem ser lamentados no final da competição, caso o CRB não venha alcançar um acesso ou ficar chegando nas últimas rodadas brigando apenas pela permanência. Essa cobrança parte de muitos segmentos da torcida e é óbvio que pelo que o CRB construiu na temporada, o que se esperava nesse momento era que a equipe nos 3 primeiros jogos pelo menos chegasse com um jogo, tendo uma vitória na competição, coisa que não aconteceu até aqui. Tá muito cedo ainda para a gente fazer alguns prognósticos, mas eu concordo com o Viderlan quando se traz o desempenho através de números, né? Porque a perspectiva do CRB está nesse momento após 3 rodadas, especialmente com um jogo em casa como foi contra o Amazonas, que era um jogo que poderia ter vencido porque teve um jogador a mais por muito tempo, mas não conseguiu ser eficiente. É óbvio que poderia estar melhor, mas eu ainda acredito que é cedo. E você citou um ponto que não só para o CRB, mas na maioria dos times que jogam especialmente campeonato de pontos corridos e paralelamente joga outros campeonatos também,
tem uma oscilação nos inícios de competições. Isso acontece no Brasileirão da Série A, especialmente com os times que brigam, inclusive, pelo título, quando eles estão em Libertadores, quando estão em Copa do Brasil, e o CRB está jogando 3 competições. Então, para o jogador, por exemplo, jogou contra o Ceará em menos de 7 dias 2 vezes. Então, para você assimilar o que você tem que fazer em uma competição, pode ser que seja complicado também, pode ser que seja uma dificuldade, porque uma coisa é você jogar a Copa do Brasil, porque tem o jogo de volta, e aí a estratégia tem que ser outra, e outra coisa é você jogar um Brasileirão da Série B numa rodada natural, como foi lá no Ceará. O que o torcedor do CRB, é óbvio que ele vai ser exigente, como é exigente sempre, principalmente através do que é vendido pelo próprio CRB para a sua torcida, é que, se tratando, por exemplo, do desempenho, trazendo o desempenho contra o Ceará, por exemplo, jogando pela Copa do Brasil, trazendo o desempenho do CRB pela Série B contra o próprio Ceará, é um alento de um time que tem qualidade, já mostrou que tem qualidade, só que está oscilando um pouco. Mas eu acredito e repito que, para mim, essa oscilação é natural, e creio ainda, assim como você também, que é início de campeonato e o CRB pode dar uma alavancada e uma evoluída durante a competição, sim, porque tem time bom para isso. Tem, porque são competições diferentes, né? A Copa do Nordeste é uma competição, tem uma característica que o CRB tá bem na Copa do Nordeste, vai para um jogo agora contra o Bahia, e tem o Campeonato Brasileiro da Série B, que é um campeonato totalmente diferente, é um campeonato mais longo, é um campeonato que até permite você errar, mas não continuar no erro, você errar e buscar a correção desse erro depois. O Campeonato do Nordeste dessa fase não permite erros, são jogos eliminatórios, então são competições diferentes. Eu até cheguei a afirmar aqui, acho que há 10 dias, mais ou menos, 15 dias, que o CRB me parece aqueles times copeiro, né? Que vai bem em competições tiro curtos, mas na competição longa é um CRB que ainda não se encaixa, não tem uma sequência. Para o torcedor, ele está correto já ficar com o pé atrás, está cobrando em relação à Série B? De certa forma, esse torcedor ele tem o fato correto de cobrar. Por quê? Porque ele está acostumado com um CRB que o ano passado, como disse o Moraes, começou mal, que vem numa competição da Série B, me parece que falta fôlego. Quando começa bem, me parece que do meio para o final falta fôlego, e a gente sabe que a Série B do meio para o final é quando os clubes que têm um poder aquisitivo maior, que investem para buscar esse acesso, chegar na frente brigando. Mas tem tudo isso. No geral, o torcedor tem razão? A meu ver, tem, porque o torcedor ele cobra. E o que eu disse ontem aqui ao Alain, o Moraes não estava para ouvir, porque estava no enterro do Arivaldo Maia, mas o que eu disse ontem ao Alain aqui foi o seguinte: a questão dessas cobranças exacerbadas, principalmente no início da Série B, que nós estamos no início dela, foi porque foi vendido uma ilusão para o torcedor. Se não fosse vendido um fato para o torcedor, talvez a cobrança não tivesse sido já agora, um pouco mais à frente, com uma sequência maior de jogos. Mas por que o torcedor cobra? Porque foi dito ao torcedor que esse ano era o ano do acesso. Como é que é o ano do acesso se você começa tão mal assim a competição? Então, assim, a cobrança do torcedor hoje é do tamanho do sonho que foi vendido a ele no início da temporada. Por isso que o torcedor cobra. Mas é um CRB que ainda pode ser ajustado? Eu acredito que sim. É um CRB que vai engrenar na competição? Eu acredito, pelo que você disse. É um time que fez investimento até de jogadores de Série A. Eu acho que o CRB ainda vai se encaixar na competição e vai chegar. A dúvida que me gera é o seguinte: será que esse CRB está priorizando a Copa do Nordeste? E de certa forma não está, por exemplo, nesse início de campeonato, não está valorizando tanto a Série B pela sequência de jogos, e na cabeça internamente do CRB tem aquela situação: não, quando terminar a Copa do Nordeste tem como a gente corrigir, buscar os resultados. É um CRB que tem autoconfiança nisso. Então isso me chama atenção. Se é um CRB que, de certa forma, nesse início agora de Série B para o final da Copa do Nordeste, se ele está valorizando mais a Copa do Nordeste do que o início da Série B. Então é isso que a gente precisa saber, de fato, analisar e precisa saber. Mas o torcedor está certo quando cobra, porque foi vendido a ele uma ideia que esse era o ano do acesso. E se foi vendido, tem que cobrar mesmo.